Só que, chegando aqui, eu observei que os irmãos não estão sorrindo. Eu queria dizer para você, irmão, que o sorriso significa que você acredita que você está aqui porque você foi escolhido. Você está aqui porque você foi chamado. Você está aqui porque você tem um Deus misericordioso que fez uma transformação e continua fazendo essa transformação em você. Não foi à toa que você saiu da sua casa hoje para chegar aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus já tinha isso tudo planejado, Deus já tinha isso tudo organizado, e não é de agora não, irmãos, não é de agora não. A palavra de Deus diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha planos perfeitos para a sua vida. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros e cavalos, mas os outros, eu confio em Deus Pai Todo-Poderoso. E ela diz também que o homem faz planos no seu coração, mas quem dá a última palavra é Deus. E tem uma promessa muito linda de Jesus Cristo, quando ele está lá falando com os seus, e ele está conversando, e ele fala: olha, de modo algum eu vou perder aqueles que o Pai me deu. Então, se você está aqui nessa manhã aqui, para a gente conversar, para a gente estudar, coloca uma coisa no seu coração: foi Deus que entregou você para Jesus Cristo, e Ele não vai te perder em hipótese alguma. Pode a vida vir, pode o mundo vir, pode o diabo querer vir colocar no seu coração que você é insuficiente para estar na presença de Deus. Na verdade, nós somos sim insuficientes para estar na presença de Deus, mas tem uma coisa que nos leva para a presença dele, que chama as misericórdias de Deus. Portanto, eu gostaria nessa manhã de que a gente lesse lá em Efésios para o nosso devocional. Vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios, lá no seu capítulo número 1, e nós vamos começar a ler do versículo de número 3 em diante. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo número 1 e o versículo 3 em diante. Nós vamos ler alguns versículos para fundamentar o nosso devocional desta manhã. Devocional do estudo nosso, cujo tema gira em torno do livro de Apocalipse. Nós estamos fazendo um estudo de Apocalipse, e nós temos hoje um estudo do capítulo número 7 de Apocalipse. O tema escolhido para essa manhã, para esse estudo, é: Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém? Olha, deixa eu contar uma coisa para você. Se Deus enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas, significa que quando sai a lágrima do olho, tem um sorriso na boca. Amém? Só que esse sorriso não é só da boca, não é só de boca para fora. Esse sorriso vem do coração. Amém? As ações de um Deus misericordioso é o tema do nosso devocional de hoje. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para nele sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, glória a Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Glória a Deus. A carta de Paulo aos Efésios,
É uma das cartas que Paulo escreve enquanto está na prisão. Paulo, mesmo sofrendo os açoites e as humilhações de estar entregue ao Império Romano, de estar entregue nas mãos do homem, não subjugou que isso fosse um motivo para a sua tristeza. Do contrário, a cada vez que Paulo se colocava nas mãos dos homens, ele tinha uma resposta na sua vida e na obra de Deus para a humanidade. Quando Paulo escreve uma das suas cartas e diz: saudações àqueles da casa de César, Paulo está falando daqueles que habitavam no palácio real. Paulo está falando com os nobres de Roma. Paulo está escrevendo para a casta superior da sociedade romana. E como isso é possível? É possível através do sofrimento de Paulo. Porque foi a partir do sofrimento, foi a partir dos açoites, foi a partir das prisões que Paulo chegou onde nenhum cristão imaginava chegar. E é por isso que eu começo hoje dizendo para vocês que as misericórdias de Deus, elas são infinitas. A palavra de Deus em Lamentações 3, de 20 a 25, diz que as misericórdias de Deus são infinitas, porque todas as manhãs elas se renovam. Pode ser que a gente imagine: está acabando, chega a noite a gente chora, mas pela manhã a alegria vem, a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Salmos 136, já no início, a palavra de Deus diz: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem algumas versões que diz de geração a geração, ou seja, por várias gerações. Então a mesma misericórdia que meu pai e minha mãe tiveram é a mesma misericórdia que eu tenho e que meus filhos terão. As misericórdias de Deus, elas estão sempre alcançando aqueles que procuram a graça de Deus por meio da fé. Quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo que em cada momento, seja ele ruim, seja ele bom na vida dele, esse momento serve para a pregação do Evangelho. É por isso que lá em Romanos 8 ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que Paulo, tudo que ele fazia dava certo, seus negócios iam de vento em popa, que Paulo tinha uma conta bancária na Caixa Econômica Federal estrondosa e outra no Banco do Brasil recheada. Não, Paulo está dizendo que tudo o que ele faz para a pregação da boa obra de Cristo dá certo. Todas as coisas cooperam para que Paulo possa levar a palavra de Deus a mais e mais e mais pessoas. É por isso que quando ele está preso, ele está pregando. É por isso que quando ele está dentro do navio, ele está pregando. É por isso que quando vem uma tempestade e o navio está para naufragar, ele está pregando. É por isso que ele chega numa ilha e ficam lá naquela ilha presos lá, porque não tem como ir embora, ele está pregando. Tudo o que aconteceu na vida de Paulo cooperou para a boa obra de Deus. E Paulo diz então: as misericórdias de Deus são grandiosas. As ações
de um Deus rico em misericórdia. A primeira ação de um Deus rico em misericórdia é que Deus nos abençoou. A primeira ação, Deus nos abençoou. Mas Ele não abençoou com uma ou duas bênçãos. A palavra de Deus aqui está me dizendo que Deus nos abençoou com todo tipo de sorte, de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não é uma, não é duas, irmã Maria José, é toda sorte de bênçãos reservadas para aqueles que creem em Deus. E diz também que não foi de agora. Na nossa introdução eu citei Jeremias dizendo que do ventre da sua mãe Deus já te conhecia. Tem mais. A palavra de Deus está dizendo que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, irmão, Deus já sabia que você estaria aqui hoje ouvindo essa palavra. E que essa palavra iria edificar o seu coração. Antes da fundação do mundo, irmã Aline, Deus já sabia que você estaria aqui. Irmã Alê, Deus já sabia de tudo. Porque nós fazemos parte do plano perfeito de Deus. Não é nosso, não sou eu que defino. A palavra final, ela vem de Deus. E eu confio nessa palavra final, porque a palavra está me dizendo que Deus é rico em misericórdias. Então a primeira ação de Deus é nos abençoar. Mas Ele não nos abençoa só com uma bênção. Ele nos abençoa com várias, com infinitas bênçãos, com toda sorte de bênçãos celestiais, que já estão pensadas, já estão planejadas por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Antes que o ar, que o mar, que a terra existisse, Deus já nos havia abençoado pela sua misericórdia. E Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus. Deus já nos havia colocado no nosso caminho Cristo Jesus para nos abençoar e para nos levar como filho dele em Cristo Jesus. João 12. Capítulo 1, versículo 12 de João vai dizer o seguinte: Ele veio, Cristo, para os seus, mas os seus não o aceitaram. Porém, a todos aqueles que o aceitaram, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. A adoção de Deus, ela só acontece por meio de Cristo Jesus. Eu me torno filho de Deus quando eu aceito Jesus Cristo. Quando eu professo Jesus Cristo com a minha boca. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele não vai chegar para você e vai impor que você o aceite. Mas a palavra de Deus diz que Ele é um gentleman. Porque ao invés de chegar e impor, e assim Ele poderia fazer, porque Ele é dono de toda a força e poder e glória, Ele poderia muito bem chegar para você, irmã Ale, e dizer: me aceita, e pronto. Mas Jesus Cristo não faz isso. Aqui em Apocalipse vai dizer que Ele chega e bate na sua porta. E a partir do momento que Ele bate na sua porta, você abre a porta, Ele entra e Ele ceia junto com você. Existe um processo de aceitação necessária do ser humano junto a Cristo Jesus. Porque se fosse uma imposição, era fácil para Ele, porque a Ele compete todo o poder, toda a glória e toda a honra no céu e na terra e debaixo da terra. Mas não. Ele chega para você e diz:
Aceita eu entrar no seu coração? Fecha seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa manhã nós estamos aqui orando, refletindo sobre a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração. Senhor, o Senhor é convidado nesse momento, por meio de Cristo Jesus, a entrar no meu coração. Não só entrar no meu coração, Senhor, mas ali fazer morada. Não só fazer morada ali, Senhor, mas ali dar frutos. Oh, Senhor, que a Tua palavra possa adentrar o meu coração nessa manhã. Que eu possa conhecer das Suas maravilhas. E que eu possa ser beneficiado com as Suas misericórdias. Misericórdias essas que são propostas para mim desde a fundação do mundo. Eu ainda não respirava e o Senhor já me conhecia. Eu ainda estava no ventre da minha mãe e o Senhor já tinha um propósito para a minha vida. Eu ainda não tinha sido formado e o Senhor já havia reservado com a Sua misericórdia bênçãos sem medida para a minha vida. Obrigado, meu Senhor. E nessa manhã eu estou aqui para declarar o senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida. Me transforma, Senhor, e não deixe com que eu conforme com o mundo, mas que eu seja transformado a cada dia pela Tua boa, pela Tua perfeita, pela Tua agradável vontade. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Mas Deus fez mais do que isso. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo de Deus. Olha o que é que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo, a partir do momento que vocês creram em Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo. Antigamente, o rei tinha um anel que ele usava nas suas mãos, mas ele não tinha a função só de ornamentar. Ele tinha uma função de chancela, de assinatura. Então quando o rei, quando chegava de frente a ele um papiro, um pergaminho, ele colocava o seu anel numa espécie de tinta, então ele batia ali, e isso era a assinatura do rei, era o decreto que o rei dava, para que tudo aquilo que estivesse ali naquele documento deveria ser cumprido. E era tão sério porque aquilo que estava ali naquele documento não voltava atrás, porque a palavra de um rei depois de assinada nunca mais voltaria atrás. Mas o rei às vezes tinha tanta confiança em alguém que ele emprestava o anel de sinete para alguém, e esse alguém pegava o anel e fazia o decreto e assinava. E aquela ordem, aquele estatuto, aquilo que foi estabelecido naquele documento não voltava atrás. Era o selo. Era como se estivesse autenticando. Hoje nós temos aqueles códigos que autenticam e que a gente vai lá e vê que esse produto ele foi fabricado em tal dia, em tal hora, tem tal validade, foi fabricado pela fabricante X ou Y. Naquela época nós tínhamos um anel que autenticava. Agora aqui nós estamos dizendo que nós, ao recebermos Cristo Jesus no seu evangelho da verdade, nós somos selados. Quando você é selado, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Porque Deus bateu com seu anel de sinete em você e te selou com o Espírito Santo de Deus.
Deus não te deu um selo qualquer desse que a gente vai no Correios e compra. Deus te deu um selo especial que se chama o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa manhã para colocar alegria no seu coração, para colocar alegria no seu rosto, para que você possa sorrir, para que você possa dizer: Deus, obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia. Outra ação de um Deus misericordioso: Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, porque nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Uma outra ação de um Deus misericordioso. Essa próxima ação, ela nos enche, porque Deus derramou a graça dele sobre nós. Então Deus já nos escolheu, já nos predestinou, já nos remiu dos pecados, já nos selou com o Espírito Santo, mas agora a misericórdia de Deus não acaba, irmãos. Ele é rico em misericórdias, e a misericórdia dele não acaba, porque nesse momento a palavra de Deus está me dizendo que ele derramou abundantemente da sua graça sobre mim. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está sentindo uma dor, um espinho na sua carne. E ele pede uma, pede duas, e ele diz para Deus, mas Deus diz não, para o alívio daquela dor. Ademais diz Deus para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder opera na sua fraqueza. E é por isso que Paulo diz que então eu tenho que me gloriar quando eu estou fraco, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, Jesus Cristo está comigo. Porque quando eu sou fraco, eu me coloco numa posição de humildade, reconhecendo o meu erro. E a primeira coisa que me faz chegar aos pés de Deus é o arrependimento. Não existe como chegar próximo de Deus sem se arrepender. Não existe como chegar próximo de Deus sem conhecer da sua justiça, sem saber e ter consciência do pecado, e sem saber e sem ter consciência do reino de Deus. E é por isso que João vai dizer que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Não sou eu que vou convencer vocês. Não sou eu, irmão Cícero, que vou chegar para você e te convencer do pecado. Não sou eu que vou convencer você da justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem. E não sou eu que vou chegar para você, irmão Altamir, e dizer para você do juízo de Deus. Senão o Espírito Santo de Deus, aquele com o qual foram selados, e ele que vai te mostrar. Esse é o caminho. Eu quero ir para a direita, Deus me puxa para a esquerda. Eu quero ir para a esquerda, Deus me puxa para a direita. Isaías vai dizer que tem uma voz atrás de mim dizendo: vai para cá, vai para aqui, eu quero o caminho certo. E é por isso que Davi vai dizer no Salmo 23: guia-me por pastos verdejantes e por campinas. Não sou eu, mas é Deus que está me guiando. É Deus que está fazendo me desviar do pecado, ou de tudo aquilo que me leva até o pecado. É essa misericórdia de Deus que eu encontro quando a graça dele cai abundantemente sobre mim. E essa é uma outra ação de um Deus misericordioso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oh, glória. Vou contar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você vai aprofundando, você vai lendo a palavra,
Você diz assim: como que pode ter tanta misericórdia assim? Porque nós não merecíamos, nós éramos pecadores, nós estávamos num poço de lama, sujos. Ninguém de nós daqui merecia estar aqui ouvindo nem essa palavra. Mas agora a palavra de Deus está de mim dizendo que você não é mais aquele homem, aquela criatura que estava lá na lama, que estava lá nas trevas. Deus, com a sua misericórdia, te tirou do mundo das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. E não é coisa minha. A palavra de Deus aqui no livro de Efésios 2:8 vai dizer: pela graça sois salvos, pela sua fé. Não vem de você para que ninguém se glorie, mas é uma graça, a partir da graça de Deus. Eu não consigo chegar próximo de Deus sem contar com a sua graça, com a sua misericórdia, e todas elas referendadas em Cristo Jesus. Me dá um nó no coração quando eu vejo alguém olhar para outro lado e dizer: você pode chegar até Deus por outros caminhos. Não, a graça e a misericórdia de Deus, que fazem com que você se aproxime do trono de glória, só está referendada em Cristo Jesus. Não tem como você chegar até Deus por outro caminho. João 14, lá no início, um dos discípulos disse, acredito que seja Filipe, se eu não estiver enganado, mas é Filipe mesmo, lá em João 14, 5, versículo 5 do capítulo 14 de João: Senhor, o Senhor está falando aí de ir para o céu, o Senhor está me dizendo aí que a gente vai para o céu, ou está me falando do reino do céu? Me mostra o caminho. Ô Filipe, eu estou aqui com vocês há tanto tempo, eu sou o caminho. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus não diz que tem outros caminhos. A palavra de Deus diz que tem apenas uma porta pela qual você deve entrar. E é no capítulo 10 de João que Jesus Cristo vai dizer: Ei, eu sou a porta. Se você for para o outro lado, a porta tem uma porta larga lá, você vai entrar por ela, mas você não vai chegar até o céu, não. Você não vai para o reino do céu, não. Você vai para outro lugar. Mas eu sou a porta. Agora aqueles que entram por mim chegam até o meu Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está bem definido, o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Para mim está bem claro que Jesus Cristo está dizendo que Ele é o único caminho. Então, se alguém vier dizer para você: não, você pode aí orar para João, para Mané, para Francisco, para Maria, que vai te levar até Deus. Não, heresia, mentira. Um caminho, e a Bíblia não deixa outro caminho para você chegar até Deus. As misericórdias de Deus são infinitas e se renovam a cada manhã, mas elas estão todas contidas em Cristo Jesus. Cristo é a referência das misericórdias de Deus. Quer saber de uma coisa? A palavra misericórdia, ela é formada por dois radicais. São duas palavras que formam a palavra misericórdia. Que depois do processo linguístico aí que veio de mudanças, nós chegamos na palavra misericórdia. Ela é formada pela palavra miseris, que é miséria, sujeira, pobreza. E do outro lado a palavra cordis, que significa coração. Deus nos viu sujo, num poço de lama, fedidos espiritualmente,
Deus nos viu pobres, necessitados, nus. Deus nos viu sem nenhuma condição de chegarmos até o seu trono. Mas Ele nos aproximou do seu coração quando Ele nos deu Cristo Jesus. E é por isso que Cristo Jesus nos abraçava, nos abraça pelo Espírito Santo de Deus até hoje. Significa que Deus está, por meio de Cristo, pegando a minha sujeira, a minha pobreza, a minha nudez, a minha cegueira, mas está abraçando por meio de Cristo, encostando no coração dele. Misery quer dizer pobreza, corte, coração. É Deus, por meio de Cristo, se aproximando e colocando perto do seu coração o meu coração. É Deus me abraçando. Fecha seus olhos só um segundinho. Sinta a misericórdia de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus te dando um grande abraço de misericórdia nessa manhã. Glória a Deus. Aleluias. O livro de Apocalipse é um livro de difícil interpretação, como eu venho dizendo. E é por isso que quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, e quando a gente vai estudar sobre Apocalipse, nós estamos envolvidos, nós estamos empreendendo uma grande caminhada de aventura. E é por isso que é necessário muito estudo, muita reflexão. Muitas vezes você não encontra facilmente explicações lógicas ou coerentes ou hermenêutica necessária para você explicar o que está se querendo dizer aquela parte que foi lida. Acontece que nós já estamos no capítulo 7, com a graça e com a misericórdia de Deus. E a partir do primeiro capítulo até hoje, o que tem feito é um processo de edificação muito grande na minha vida, e acredito que na vida daqueles que estão vendo e ouvindo. Porque Deus tem nos colocado e capacitado para falar desse livro que é uma aventura. No último estudo, no último domingo, nós falamos de 6 selos que foram abertos quando o Cordeiro pegou o livro da vida e abriu, lá no 5º capítulo. O 6º capítulo trata então de Apocalipse, de 6 selos. Um quantitativo que ainda não é completo, porque lá no capítulo 8 nós vamos chegar no 7º selo, 7º e último selo. E o Apocalipse vai trazer muito disso, do número 7. É por isso que são 7 igrejas, 7 candelabros, 7 espíritos. E aqui nós temos também a referência de 7 selos. E quando Deus criou o mundo, o criou em 7 dias. E o número 7 faz uma referência simbólica. Ele simboliza a perfeição, a plenitude. E é por isso que numa das cartas de Apocalipse, Jesus Cristo se apresenta como aquele que contém, aquele que tem os 7 espíritos. Ou seja, Jesus Cristo tem a plenitude de Deus nele, na pessoa dele. E é por isso que eu retorno o início de João 14, quando João fala, um dos discípulos pergunta: mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo diz: quem me vê, vê o Pai. Porque Cristo está dizendo que ele tem a plenitude de Deus nele, a totalidade
plenitude de Deus nele, a perfeição de Deus nele. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos. Ou seja, Jesus Cristo tem a plenitude de Deus, do Pai, aquele que está sentado no trono, todo nele. E não há confusão nenhuma, Cristo é Deus. E ponto. Porque ele tem a plenitude de Deus nele. Então o numeral 7, ele significa a plenitude, a perfeição, a totalidade. E é isso que nós vemos em quase todo o livro de Apocalipse. O número 7, trazendo a plenitude, trazendo a plenitude de todas as coisas, a fundação, o fundamento de todas as coisas. Porque é um livro que vai falar de coisas que aconteceram, mas vai falar de coisas que estão acontecendo e vai falar de coisas que ainda estão por vir. Acontece que Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. E é por isso que eu posso dizer para vocês que o Apocalipse também conta coisas que estão lá no futuro, mas já aconteceram, porque Deus já estava lá. E quando num passado recente esteve lá no trono de Deus, ele viu coisas do futuro que já tinham acontecido. Então eu posso dizer que o livro de Apocalipse é um livro atemporal. Eu não posso pensar no livro de Apocalipse como eu penso o tempo nosso, que hoje é 20 de novembro de 2022, 9h53. Eu tenho que pensar no Apocalipse como o tempo de Deus, que é bem diferente do tempo nosso. E a palavra de Deus vai dizer isso, que o tempo de Deus é muito diferente. Porque Deus, ele tem a plenitude do tempo nele. E ele é o dono do tempo. Então eu posso imaginar com a minha mentalidade restrita e pensar como um Deus extremamente infinito, que é infinito daqui para trás e daqui para frente. Ele é infinito no passado e é infinito no futuro. Eu não posso pensar com a minha mente restrita da mesma forma que um Deus pensa e imagina. E é por isso que muitas coisas eu talvez não vou entender bem no livro de Apocalipse. Isso aqui já aconteceu ou isso aqui vai acontecer? Eu tenho um estudo, ou vários estudos que a gente procura, que as cartas para as igrejas foram escritas de acordo com cada época da igreja de Deus, no Brasil e no mundo. Significa que cada carta daquela é uma época na história. Mas isso são só teses mais aceitas. São hipóteses mais aceitas. Pode ser que venha outro e fala, não, isso aqui não é assim. Cada igreja significa um tempo ali mesmo, dentro daquele contexto geográfico, físico e temporal que aconteceu. Então é por isso que demanda muita reflexão, demanda muita sabedoria, demanda muito entendimento. E isso só vem de Deus. Então o capítulo 7, ele é um hiato entre os 6 selos. Nesse momento do capítulo 7, nós temos uma parada de tudo que estava acontecendo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E no segundo, são vários. E o que eu ocorrendo é aquele lado. Mas aqui nesse momento, e aqui Deus vai falar. Porque aqui não é pensão, ele vai cabeça. Existe uma marca que você tem na face da família. Tem que só aproximar uma o caminho dos pés é uma marca.
Irmão Sérgio. Antes que eu marque a testa dos fiéis com um selo. A ordem foi dada para a destruição. No entanto, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos de Deus. Hein? Então houve um número que foram marcados com selo, e eram 144 mil de todas as tribos. E aí eu tenho uma parada aqui para falar dos 144 mil. É porque, como eu disse, tem que ter muito cuidado ao ler Apocalipse. E tem que ter muito cuidado mais ainda ao ler e ao falar de Apocalipse. Porque se tem uma coisa que traz heresia para a vida dos povos e para a igreja, é a Bíblia. Na verdade, a má interpretação da Bíblia. E aí, quando leram esses 144 mil aqui, alguém já pensou, só vai ser salvo 144 mil pessoas. E aí já fundaram igreja falando que os 144 mil que vão ser salvos são aqueles que estão naquela igreja lá, então as outras igrejas vai tudo para o inferno. Pela má interpretação da Bíblia. Nada como uma má interpretação para encher a igreja de heresia. Bíblia não é coisa que você possa manejar sem ter entendimento, sem ter reflexão. Falar da Bíblia, então, tem que ser algo muito cuidadoso. E aí eu digo mais, falar de Apocalipse tem que ter mais cuidado ainda, porque é um livro cheio de simbolismo, cheio de referências, cheio de metáforas, cheio de metonímias, cheio de figuras de linguagem. Então, quando viram que estava escrito que 144 mil vão ser salvos, já saíram dizendo, vai ser salvo só 144 mil, os outros vamos embora. Então a gente funda a nossa igreja, quando chegar em 144 mil pessoas, só que aí fundaram a igreja com 144 mil, hoje ela já tem muito mais de 144. Quer dizer que naquela própria igreja não vai ser, tem gente que não vai ser salvo. Mas esses 144 mil aqui, irmãos, o que mais aproxima de ser verdade é que esses 144 mil significam a totalidade da igreja da terra. Não é um número 144, como a gente o conhece, mas é um número espiritual, que está relacionado a 12 tribos dos filhos de Israel. Aos 12 tribos dos filhos de Israel. Mas não é um Israel geográfico, físico e político, que fica ali perto da Arábia Saudita, da Jordânia, faixa de Gaza. Não é esse Israel. A palavra de Deus está me dizendo de um Israel espiritual. Então, quando ele fala das tribos e dos 12 mil de cada tribo, que 12 vezes 12 dá 144, as meninas que estão estudando raiz quadrada, elas sabem que a raiz quadrada de 144 é 12, né? Vocês já sabem disso. Então 12 vezes 12, 144. Então era 12 mil de cada tribo. Mas isso não significa um número fechado. Só vai salvar 12 mil de cada tribo. Não. E só vai salvar quem for judeu. Não. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar que de todas as tribos vão ser salvos pessoas, serão salvas pessoas. Mas não no número até chegar a 144 e o restante vai ser largado de fora. Não.
eu tenho que pensar que quando eu falo de 12 mil de cada tribo, aqui no capítulo 7, eu estou dizendo de uma possibilidade de salvação total de todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Salvador, de todos aqueles que se tornaram por meio de Cristo o Israel espiritual. E chama a atenção aqui minha a ausência de 2 tribos aqui, tá? Chama a atenção que quando você vai lendo, aqui não tem a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan. E Deus não coloca isso aqui na palavra de graça também. Nós temos que ver que foram as 2 tribos lá de Israel geográfico, agora sim, do Israel geográfico, do político lá, do Israel físico, né? Lá do mapa. Essas 2 tribos de Dan e de Efraim, elas não aceitaram o senhorio de Deus sobre a vida delas. E infelizmente elas se perderam. Ao ponto de quando você falava, aquele cara é um efraimita, aquele cara é de Efraim, era a mesma coisa de você dizer, aquele cara lá, ele é idólatra. Então Deus tira do meio desse legado, do meio desse testamento, Deus tira as famílias de Dan e Deus tira as famílias de Efraim, por conta da aversão que se criou à palavra de Deus, ao testemunho de Deus, pelas essas 2 tribos lá no Israel antigo, geográfico e físico lá. Mas aqui agora Deus tira eles até do meio dessas tribos. E que se eu for olhar do ponto de vista espiritual, essas 2 tribos significam aqueles que não aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador. Porque as outras tribos, das 144 mil, que significa a totalidade, são aqueles que aceitaram Cristo. E eu estou olhando aqui para alguns poucos que aceitaram Cristo como Jesus, aqui nessa igreja, e que vão fazer parte dos 144 mil espiritual que estão no céu, amém? Glória a Deus, aleluia. É por isso que a gente fica feliz, né? É por isso que a gente sorri, o coração da gente sorri. Eu estava vindo para a escola bíblica dominical e pensando, essa coisa, né, de quando a gente faz a obra de Deus, é que a palavra obra está ligada a trabalho, a atividade, né? Vocês já pararam para pensar o quanto nós somos privilegiados em poder fazer a obra de Deus? É um privilégio, não é um trabalho. É bom, faz bem. Pregar a palavra de Deus é trazer alegria, conforto, refrigério para o coração das pessoas. Mas acima de tudo, olha a distância da minha boca com o meu ouvido. É o ouvido mais próximo da minha boca, é o que primeiro ouve. Então, acima de tudo, a palavra de Deus que traz alegria para quem está ouvindo, ela traz alegria para aquele primeiro que ouve, que está aqui aqui ó, pertinho. O microfone está aqui. O primeiro ouvido que o som chega, quando ele se propaga, é o meu. Então é um privilégio grande demais. Então eu não olho para a obra de Deus como trabalho, eu olho para a obra de Deus como um prazer, como um privilégio que Deus nos deu de fazer a sua obra. As meninas que estão crescendo aí, ó, façam a obra de Deus, porque um dia vocês vão sentar e pensar, gente, como é feliz aquele que trabalha com Deus, aquele que desenvolve a obra de Deus. E um dia vocês vão sentar e vão falar igual Paulo, ah, Miguel? Vocês vão dizer igual Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Prosseguindo aqui, nós temos então a visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis uma multidão que ninguém podia contar. Está vendo? Não podia contar.
a multidão de 144 mil está contada. Agora eu vejo uma multidão que não se pode contar. Ou seja, indefinido, não tem um número definido aqui. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. Essa visão que João está tendo aqui dos glorificados, eles já estão de vestes brancas e eles já estão salvos. E João está dizendo que não se pode contar. Então, aqui mais uma vez eu quero dizer para vocês, os salvos não são só 144 mil. Os salvos não se pode contar de quantas pessoas que são. São esses que estão de vestes brancas diante do trono de Deus e diante do Cordeiro e que já foram glorificados e seguiram o caminho de Cristo, porque o primogênito, o Filho de Deus, não é que Cristo foi o primeiro, somente o primeiro Filho de Deus, mas Cristo foi o primeiro que entrou no céu glorificado. Quando Cristo veio e saiu da sua condição de humano e que morreu em cruz, ele veio depois de alguns dias, me parece que por 40 dias ele ficou entre nós aqui e ele ficou ressuscitado. Mas depois, lá em Atos 1, quando os crentes estão ali reunidos e olhando que Jesus Cristo vai sendo o assunto aos céus, e que os anjos perguntam, os anjos falam, da mesma forma que vocês viram ele subindo, vocês vão ver ele descendo. Quando Jesus Cristo vai para o céu, ele passa para um outro estágio, que é o estágio de glorificado. E ele chega na presença de Deus, glorificado. E aqui Cristo, quando João vê, ele está diferente. Por quê? Porque Cristo já está glorificado, ele é o primogênito, ele é o primeiro. E por meio dele e através de Cristo nós vamos ser glorificados também. Então João está vendo uma visão aqui de muitas pessoas que não se pode contar, de uma multidão de pessoas, dos glorificados. Eles já estão diante do trono de Deus. João está lá no futuro vendo, depois do juízo, as pessoas que foram salvas e que já estão diante do trono. Aquelas que seguiram o primogênito, o primeiro, o que chegou lá primeiro e que foi glorificado primeiro. Aquele que era Deus se esvaziou da sua condição de Deus. Filipenses 2 vai dizer isso. E veio para a terra e morreu uma morte de cruz, que lhe dava direito sobre a vida, e o único digno de abrir aquele livro grande, o livro da vida, do qual eu quero fazer parte, do qual cada um de nós vamos ter o nome escrito. Ele foi o primeiro a ser glorificado e ele está lá esperando. Então ele mostra essa visão para João em Apocalipse, dizendo: ó, tem uma multidão aqui vestido de branco diante do Cordeiro. Ou seja, esses aqui são os que foram salvos. Então o capítulo 7 vai dizer para nós o seguinte: em meio àquela abertura de selo que traz uma angústia, que traz medo, que traz aflição para a alma da gente, no meio daquela abertura de selos, tem um capítulo 7 que fala da visão de muitos que já estão lá no futuro, glorificados pela misericórdia de Deus, que é um Deus rico em misericórdia. E esses clamavam com a voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Não é minha, salvação não é coisa minha, para que eu possa me gloriar, eu sou salvo e pronto. Não, ela vem de Deus, ela vem da graça de Deus, ela vem da misericórdia de Deus. Eu não faço nada se não for por Jesus Cristo. Sem Cristo eu não chego lá. Sem Cristo eu não sou salvo. Sem Cristo João não veria a visão dos glorificados lá perto. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças
A honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Tudo isso pertence a Deus. A honra, a glória, o louvor, a sabedoria, elas são de Deus. Tem muita gente que quer a honra para ele próprio, o poder para ele próprio, a sabedoria para ele próprio. Irmãos, não somos nada sem Jesus Cristo. Não conseguimos nada. Salmo 40, Davi vai dizer, eu já ministrei aqui, olha, eu sou pobre e eu sou necessitado. Nós somos pobres e necessitados. Cristo, quando está escrevendo por meio de João para as igrejas, ele vai dizer, você pensa que é rico, mas não é não, você é pobre. Você pensa que tem e isso te basta. Você é pobre. Tem mais, você é pobre, você é cego e você é nu. Quer saber de uma coisa? Compra o ouro de mim, o ouro refinado pelo fogo. Compra colírio para jogar nos seus olhos, para curar a sua cegueira espiritual, porque você é pobre e cego. Quer saber de uma coisa mais? Compra de mim vestes brancas para tampar a sua nudez. E quando Cristo está dizendo isso para o pessoal de Laodiceia, ele está dizendo assim, ó, se você tiver de veste branca, lavada pelo sangue do Cordeiro, você pode se prostrar diante do trono de Deus. Caso contrário, você não vai. Caso contrário, você não vai. Nosso grande desafio aqui na terra é comprar no shopping chamado Jesus Cristo as vestes brancas que ele propõe vender para nós. Não é shopping Catalão, não é shopping Araguai, não é Center Shopping de Goiânia. É Jesus Cristo, é dele que nós vamos comprar para nos prostrarmos diante de Deus. Então, essa visão dos glorificados, só para terminar, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e avejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu falei que o capítulo 7 é um hiato, é uma parada, é uma reflexão antes do 7º selo acontecer, porque já aconteceram 7, já foram abertos 7. O 7º capítulo, eu olho para ele e vejo estampada nele a misericórdia de Deus, dizendo, calma, Deus é misericordioso. É por isso que o devocional de hoje foi lá de Efésios trazendo as ações de um Deus misericordioso. E aqui está estampada a misericórdia de Deus, só para concluir. Aquele que está sentado no trono, ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 1, jamais terão fome. 2, nunca mais terão sede. 3, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Amém? Sabe esse deserto espiritual pelo que a gente passa? Não vai existir mais. Glória a Deus. Ai, ai. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Não tem fome, o cordeiro vai. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os seus pais, os seus antepassados, eles comeram daquele pão, daquele maná que caía do céu e depois morreram. Mas quem comer desse pão nunca mais terá fome e nunca mais morrerá. Eu sou o pão da vida. Então o próprio Cordeiro está se oferecendo como sacrifício para a sua alimentação espiritual. O Cordeiro os apacentará. É como se o Cordeiro estivesse pegando a gente e levando para um pasto verdejante e falando assim, minhas ovelhas, aqui é o lugar de vocês. Agora aqui não vai ter fome, não vai ter calor forte. Mas tem mais promessa aqui, irmãos. E os guiará para as fontes de água viva. Quem é a fonte de água viva? Eu sou a fonte de água viva. Se você beber dessa água,
você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu proponho, você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai sentir sede na sua vida se você provar dessa água que eu estou lhe propondo. Eu sou a fonte de água viva, assim diz o Senhor, por meio de Cristo. E agora, a última promessa. E Deus enxugará do olho toda lágrima. Para concluir, essa última promessa de Deus no capítulo 7, ela mostra para mim o quanto nós temos um Deus rico em misericórdia. Um Deus que está vendo a sua lágrima. Um Deus que sabe dos desafios, dos problemas, das demandas que tem na sua vida. Mas essa última promessa de Deus do capítulo 7, o último versículo do capítulo 7 de Apocalipse, está dizendo para mim que Deus sabe por que o seu coração está chorando. Que Deus sabe por que tem uma lágrima no seu olho. Mas apenas confie, porque vai chegar um momento que não vai ter mais lágrima no seu olho. Porque aquele Deus rico em misericórdia, Ele vai enxugar do olho de cada um de vocês toda e qualquer lágrima. Não vai ter espaço mais para a lágrima correr no seu rosto. Porque quando ela pensar em descer do seu olho, Cristo já vai estar ali do seu lado para te consolar. E é por isso que Cristo vai dizer lá no final do livro de Mateus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O meu jugo é leve. Eu os aliviarei. Quando você tiver em alguma dificuldade na sua vida, propõe para você mesmo alguma das promessas de Cristo que estão aqui na Bíblia. As promessas de Deus são refrigério para os nossos corações, porque assim como está escrito, aquele que prometeu é fiel até o fim para cumprir. Amém? Glória a Deus. Oportunidade para o pastor.